Renascimento do ladrão que percorreu o mundo. Capítulo 560 Colar da Tiffany's. O grupo financeiro Century tinha muitas fontes de renda. As várias organizações de jogos, lojas e casas de leilão que exibiam suas bandeiras traziam uma grande receita todos os dias. Depois, eles usariam esse ouro para expandir sua força, trazendo inúmeras guildas sob seu domínio e reduzindo-as a lacaios. A aparição da Kickers United frustrou o plano de negócios do grupo financeiro Century, quase arruinado suas operações cuidadosamente elaboradas no Império Viridiano. Caso contrário, eles teriam sido ainda mais poderosos em Conviction. Mesmo assim, o grupo financeiro Century ainda era uma existência gigantesca. O grupo financeiro Century tinha muitos truques na manga, empregando vários esquemas de financiamento e revenda para acumular grandes quantidades de riqueza. Com o apoio de seu capital quase ilimitado, eles reivindicaram o sucesso em todos os seus empreendimentos, obtendo uma grande quantidade de lucro todos os dias. Mas recentemente, no entanto, suas operações comerciais foram cortadas pela Kickers United. Li Hui subornou 2 supervisores de alto nível do grupo financeiro Century, obtendo uma grande quantidade de informações. Armado com este conhecimento, Gu Huai manobrou os 5 milhões de ouro das Kickers United para dar um passo à frente do grupo financeiro Century onde podia. Como resultado, esses 5 milhões de ouro cresceu para mais de 6 milhões. O grupo financeiro Century tinha cerca de 8 milhões de ouro circulando no Império Viridiano. Era impossível para um investidor comum representar uma ameaça para eles. Em todo o Império Viridiano, um poder que poderia rivalizar com eles em capital e movimento era incrivelmente difícil de encontrar. A maioria das guildas e grupos financeiros teria dificuldade em acumular uma quantidade tão grande de ouro. A Kickers United foi a primeira que ousou enfrentar o grupo financeiro Century dessa maneira. Além da movimentação de capital, o grupo financeiro Century teve várias oportunidades de negócios arrebatadas. Um total de 3 lojas foram adquiridas pela Kickers United primeiro. Como resultado das ações da Kickers United, o grupo financeiro Century não obteve nenhum lucro nos últimos dias. De fato, eles perderam perto de 600 mil de ouro. Eles não se atreviam mais a gastar seu dinheiro sem cuidado. A Kickers United encobriu seus rastros muito bem. Então, o grupo financeiro Century não tinha ideia de quem estava por trás disso tudo. É claro que, com um misterioso grupo financeiro frustrando seus planos várias vezes em rápida sucessão, o interesse de Cao Shu foi despertado. Mas quando ele tomou medidas para descobrir quem era esse poderoso rival, ele desapareceu sem deixar vestígios. O mercado financeiro se acalmou por enquanto. No entanto, a tendência do Império Viridiano ainda era turbulenta. Toda a grande potência estava começando a ficar inquieta, lutando por vários interesses. Enquanto isso, as catapultas de gelo blindadas das Kickers United estavam constantemente achatando as fortalezas da Alliance of Mages, uma após a outra. Seu alvo final era a Fortaleza Edgarton. Se as catapultas de gelo blindado alcançassem a Fortaleza Edgarton, toda a Alliance of Mages estaria sob ameaça. O grupo financeiro Century estava ocupado demais tentando abafar as chamas causadas por Gu Huai e sua equipe. Eles não puderam dar nenhuma atenção para a Alliance of Mages, até mesmo cortaram fundos. Isso basicamente deu às Kickers United a vitória. Com a situação gradualmente se estabilizando, a carga sobre os ombros de Ni Yan diminuiu drasticamente. De repente ele encontrou muito tempo livre para si mesmo. Ni Yan ocasionalmente partiu para fazer algum nivelamento. Ele passou quase 2 dias triturando sem parar com pergaminhos da Onda da Morte e bombas mágicas intermediárias e avançadas, atingindo finalmente o nível 97. Ele estava a apenas alguns passos do nível 100. Como rotina, Ni Yan continuou nivelando dentro da cidade em ruínas da Ravina dos Sonhos. A densidade de monstros do tipo máquina era bem alta aqui, remanescentes deixados pelos duendes que moravam aqui. A cidade antiga estava cheia de entulho e maquinaria quebrada. Golems mecânicos percorriam as ruas abertas. Apesar de seus corpos enferrujados que estavam praticamente desmoronando, esses golems ainda eram monstros do nível 100. Todos pareciam idênticos, exceto pela altura. Possuindo grande força e habilidades impressionantes, eles eram uma ameaça letal para Ni Yan. Apenas com um escudo de alto nível ele teria alguma chance contra eles em um confronto direto. Caso contrário, eles simplesmente o atordoariam até a morte. Ni Yan confiava em seu método pão com manteiga. Ele usou sua besta de cavalaria para atrair o agrão desses golems. Então ele os bombardearia com bombas mágicas avançadas. Com explosões altas soando em rápida sucessão, línguas ardentes de chamas voaram para todos os lados, quando a onda de choque resultante achatou os arredores. A força dessas explosões foi mais de 10 vezes maior que a das bombas mágicas juniores. A área de efeito também foi várias vezes maior. Era quase como se alguém tivesse detonado uma grande quantidade de TNT, deixando os espectadores absolutamente maravilhados com sua força. Quando a onda de choque varreu, valores de dano de mais de 10 mil subiram das cabeças dos golems. Depois de várias bombas mágicas avançadas, as partes que compunham seus corpos estavam espalhadas pelo chão. As bombas mágicas avançadas foram criadas pela Violet Smoke especificamente para Ni Yan. Cada uma delas teve um custo de produção de mais de 100 ouro. Havia 1.500 no total, e todos eles foram para Ni Yan nivelar. Se alguém comprasse uma bomba mágica avançada de uma loja de funilagem,
O preço seria pelo menos 10 vezes maior, sem mencionar que o estoque estava limitado a 10 por dia. Criar as bombas mágicas avançadas internamente foi muito mais econômico. Ni Yan já havia perdido a conta de quantos golems ele havia matado. O saque que ele coletou até agora poderia ser vendido por cerca de 300 mil ouro. Subir de nível para Ni Yan foi incrivelmente difícil. A quantidade de experiência necessária era muito alta. Os jogadores comuns levariam pelo menos um mês para passar do nível 96 para 97. No entanto, ele havia conseguido isso em menos de um dia. Esse tipo de velocidade era capaz de causar ataques cardíacos. Pode-se dizer que Ni Yan pagou do nível 95 para o 97. No entanto, jogadores comuns não tinham como copiá-lo. Mesmo se eles tivessem o dinheiro, eles não poderiam obter tantas bombas mágicas avançadas neste estágio do jogo. Depois de eliminar esse grupo de 300 golems, Ni Yan começou a coletar seus espólios. Vasculhando as pilhas de metal, as unhas e outras partes quebradas, ele viu o brilho distinto drop de itens. Se a sua sorte fosse boa, ele encontraria alguns tesouros raros. A maioria dos equipamentos que ele pegou foi de grau branco, com um pouco de bronze no meio. Prata e acima foi bastante raro. Ele também encontrou alguns fragmentos de energia. Se ele coletasse o suficiente deles, ele poderia fundi-los em um cristal de energia. Para criar máquinas, os cristais de energia tinham uma ampla gama de aplicações. Depois de empurrar para o lado vários pedaços de metal, Ni Yan avistou uma joia cintilante entre o lixo. Emitindo uma luz esmeralda deslumbrante, era do tamanho de um polegar. Esta gema parece ser uma das mais raras. Aposto que vai valer muito ouro. Ni Yan murmurou para si mesmo. Ni Yan coletou pelo menos 70 drops de pedras preciosas todos os dias. Então, ele não se importava muito com essa gema. Ele casualmente pegou e estava prestes a jogá-la em sua bolsa, quando ele leu seu nome. Esmeralda da vida. A voz de Ni Yan tremeu de excitação. Foi realmente uma. Depois de gastar tanto esforço procurando por ela e eventualmente desistir, ela pareceu assim mesmo. Ni Yan rapidamente vasculhou o seu inventário e tirou vários itens. Ao combinar uma safira da fantasia azul, rubi da chama escarlate e esmeralda da vida e um colar de prata mágico, Ni Yan teria um colar dos desejos. Entre esses itens, o rubi da chama escarlate, a safira da fantasia azul e o colar de prata mágico estavam em sua bolsa, sabe-se lá por quanto tempo. Agora ele finalmente encontrara o último item restante. Realmente não foi fácil reunir todos esses materiais. Ni Yan não pôde deixar de suspirar. Para encontrar essas poucas gemas, ele usara toda a força da Kickers United. A única coisa que ele não conseguiu encontrar foi a esmeralda da vida. Agora, sabendo que esse lugar dropava esmeraldas da vida, Ni Yan decidiu que os membros da guilda que eram fortes o suficiente para grindarem aqui. Talvez mais algumas caíssem. Em qualquer caso, para itens como o colar dos desejos, quanto mais, melhor. 3 gemas coloridas brilharam na palma da mão de Ni Yan, refletindo a luz uma da outra. Ni Yan não tinha ideia de que tipo de colar sairia disso. O colar dos desejos que foi criado a partir desses itens teria propriedades aleatórias, permitindo que o artesão correspondente aumentasse sua respectiva habilidade em um único nível. Ni Yan pegou a caixa de Pandora. Depois colocou o colar de prata mágico e as 3 gemas dentro. Ele não podia deixar de ficar animado. Ele poderia finalmente obter o colar dos desejos que tanto desejava. Se a criação do colar dos desejos obtivesse sucesso, independentemente de qual perícia artesanal fosse aumentada, seria uma grande vantagem para as Kickers United. Era melhor se aumentasse a alquimia, funilaria ou a engenharia. Essas eram as 3 habilidades artesanais mais prósperas da guilda. Eles já tinham vários artesãos avançados. Se ele tivesse qualquer um deles colocado no colar dos desejos, eles instantaneamente subiriam para o nível mestre. Ao obter um colar dos desejos, a Kickers United poderia começar a produzir produtos de nível mestre. Para cada profissão de artesanato, o nível de mestre era uma barreira importante. Ao entrar neste nível, seu valor e eficiência como artesão aumentariam dramaticamente. Um único mestre artesão era o equivalente a pelo menos 5 avançados. Os itens que eles criavam também eram muito melhores que os criados por artesãos avançados. Ao mesmo tempo, eles também podem criar a mais alta qualidade de itens. Tome alquimia. Por exemplo, na linha do tempo anterior, todas as poções de mestre venderiam por várias centenas ou mesmo milhares de ouro. Os ingredientes das poções de nível mestre eram incrivelmente raros e seus efeitos também eram poderosos, enquanto a demanda era alta. Inúmeras pessoas começariam a brigar apenas para pegar uma única poção de nível mestre. Além disso, os mestres alquimistas podiam aceitar até 5 discípulos alquimistas, permitindo que eles ascendessem diretamente ao nível intermediário. Havia mais ainda, eles também podiam passar alguns dos seus métodos de inventar. Se usado bem, o colar dos desejos se tornaria um tesouro inestimável. Ni Yan verificou a caixa de Pandora. Tudo estava em ordem. Tem certeza de que quer criar este item? Ni Yan respirou fundo e confirmou. Imediatamente, a caixa de Pandora entrou em erupção com um brilho deslumbrante, quase como se tivesse se tornado um sol em miniatura. Tudo o que ele podia ver na frente dele era uma luz branca ofuscante. Mesmo que a taxa de falha de fabricação fosse extremamente baixa, Ni Yan não conseguia parar de ficar nervoso.
Ele continuou orando para si mesmo. Por favor, funcione. O colar dos desejos foi realmente importante demais. Além disso, os materiais necessários para a elaboração eram muito raros. Não foi fácil para ele reunir o suficiente para um colar. Se a fabricação realmente falhasse, Nian provavelmente seria preenchido com o desejo de esmagar sua cabeça em uma parede.